Fala, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai resolver um problema de pesquisa operacional utilizando um exemplo de programação linear inteira. Então a ideia é que a gente faça de forma bem didática o passo a passo de como construir esse modelo. Então, gente, esse é um exemplo bem simples de programação linear inteira. Normalmente eu utilizo exemplos similares como esse no início do semestre das disciplinas de pesquisa operacional. Então acredito que vai ser bem legal para a gente pegar bem esse conceito de como construir o modelo, né? O passo a passo para fazer isso. Então antes de a gente começar a botar a mão na massa, vamos ler o enunciado juntos, né? Para a gente entender isso aí. Então nesse exemplo, é uma empresa de táxi aéreo que está estudando a possibilidade de aumentar a sua frota de aviões para atender outras localidades. Então a questão básica está entre adquirir aviões de pequeno porte para realizar voos curtos ou começar a oferecer voos de alcance nacional através da compra de aviões de grande porte. Os dados disponíveis para a tomada de decisão compõem a tabela abaixo. Sabendo que o capital máximo de investimento em novas aeronaves é de 250 milhões, determine quais os tipos e a quantidade de aviões que devem ser comprados para atingir a maior quantidade de lucro. Então esse aqui é um problema que a gente quer descobrir quais aviões que eu devo comprar, e quais as quantidades de aviões que eu tenho que comprar para atingir o meu maior lucro. Então eu tenho algumas restrições aqui de capital, custo da aeronave também, que vai impactar nessa restrição de capital. E eu também tenho uma quantidade máxima que eu posso comprar de avião pequeno. Bom, vamos começar o modelo disso aí. Então, como que eu faço para modelar um problema de pesquisa operacional? Qualquer que seja o problema, pode ser programação linear, pode ser programação não linear, eu vou sempre ter 3 passos. Então, o primeiro deles é eu encontrar as variáveis desse problema. Pois bem, vamos fazer isso então. Então, o que de fato está variando nesse problema? Vamos ver os dados que a gente tem aqui. O lucro anual por avião varia? Não, né? O avião pequeno vai sempre me render 7 milhões e o avião grande vai sempre me render 22 milhões. O custo de aquisição individual varia também? Não, né? Para eu adquirir um avião pequeno, eu sempre vou gastar 25 milhões por unidade, e para adquirir um avião grande, eu sempre vou gastar 75 milhões. O que está variando nesse meu problema vai ser a quantidade de aviões pequenos que eu vou comprar e a quantidade de aviões grandes que eu vou comprar. Então eu tenho 2 variáveis nesse problema, né? A quantidade de aviões pequenos e a quantidade de aviões grandes. Vamos lá escrever essas variáveis. Então eu vou chamar elas de x1, essa vai ser o meu avião pequeno, e o meu x2 vai ser o meu avião grande. Depois de encontradas as minhas variáveis, o próximo passo é encontrar a minha função objetivo. Minha pergunta é a seguinte, né? Qual que é a quantidade de aviões que eu tenho que comprar para atingir a maior quantidade de lucro? Então a minha função objetivo, vou chamar ela de Z, e ela vai ser a soma total dos lucros que eu vou ter com aeronaves pequenas e grandes. Então, na minha função objetiva, eu tenho que multiplicar 7, que é o lucro que uma aeronave pequena me dá por ano, multiplicar pela quantidade de aviões pequenos que eu vou ter, que é o x1. E eu vou somar a quantidade de lucro que uma aeronave grande me dá, e eu vou multiplicar isso pela quantidade de aviões grandes que eu vou comprar. Então, a minha função objetiva vai ser a soma desses dois valores. Então eu encontrei minhas variáveis, encontrei minha função objetiva, agora o terceiro passo é encontrar as minhas restrições. O que vai limitar esse meu lucro? Vamos voltar aqui para o enunciado então. Eu tenho uma restrição que a gente já tinha visto ali no início, que é uma quantidade de capital. Eu não tenho dinheiro infinito, eu tenho um limite de capital que eu posso investir em aviões. E ele se dá pelo valor de 250 milhões. Então é o capital máximo de investimento que eu tenho em aeronaves. Bom, vamos escrever essa restrição. Então a primeira restrição eu vou chamar ela de R1. Então a quantidade que eu gastar na compra de aviões pequenos, mais a quantidade que eu gastar na compra de aviões grandes, não pode ultrapassar 250 milhões. Pois bem, então eu gasto 25 milhões para cada avião pequeno que eu comprar, e eu gasto 75 milhões para cada avião grande que eu comprar. A soma desses valores tem que ser menor ou igual a 250 milhões. Eu tenho uma outra restrição, que é a quantidade de aviões pequenos. Eu tenho um limite máximo de compra, então uma disponibilidade de fornecedor, por exemplo. Então eu não posso comprar mais do que 5 aviões. Então vamos fazer essa restrição. Então a quantidade de aviões pequenos, ou seja, x1, tem que ser menor ou igual a 5. Não posso passar de 5 aviões. Essas são as restrições específicas do problema. Agora a gente tem as restrições de não negatividade, ou seja, eu tenho que garantir
que o valor da minha aquisição não vai ser negativo, né? Eu não posso adquirir menos 3 aviões pequenos ou menos 4 aviões grandes, né? Então eu tenho que garantir que eles sejam pelo menos igual a zero. Então o x1 tem que ser maior ou igual a zero e meu R4 vai ser referente ao x2, ele tem que ser maior ou igual a zero. Fechado, esse é o nosso modelo para esse exemplo. É bem simples, são apenas duas variáveis, duas restrições específicas e duas de não negatividade. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse exemplo, né? Eu garanto para vocês, se vocês seguirem esses 3 passos, de primeiro achar as variáveis, depois a função objetiva e depois as restrições, os problemas mais complexos vão se tornar um pouquinho mais fáceis de ser resolvidos. Tá? Tentem não colocar a carroça na frente dos bois, ler o enunciado, já sair escrevendo equação de restrição, equação de função objetiva. Vai no passo a passo, primeiro identifica as variáveis, garanta que tu achou as variáveis corretas, depois vai para a função objetiva e depois para as restrições. Então, gente, se ficou alguma dúvida ainda da resolução desse exemplo, deixe nos comentários aqui, que eu vou tentar responder todos com a maior rapidez possível. Deixem um like também se vocês curtiram o vídeo, ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo. Valeu, um abraço!